E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quarta-feira para fazer esse vídeo de fechamento. Fala sério, hein? Que vídeo de fechamento que eu vou trazer aqui com esse gráfico horroroso desse índice. Bom, hoje é dia 7/8, quarta-feira, um dia aí com um pregão bem chatinho para esse índice. Hoje aí quem saiu positivo foi dia de tirar leite de pedra, porque a gente tem um range estreito, praticamente 1000 pontos entre extremidades, máxima e mínima, e um movimento aqui bem chato, né, que não conseguiu desenvolver nada muito tão bonito, apenas essa movimentação aqui na parte da tarde que desenvolveu um pouco mais reto essa movimentação da mínima do dia até a máxima, mas foi aí, ó, quem conseguiu ficar vivo até essa hora e operando aqui até as 3 horas da tarde conseguiu pegar essa movimentação altista. Bom, antes da gente começar o vídeo de fechamento, quero fazer uma pesquisa aqui para você que assiste meu vídeo de fechamento. Deixa aqui no comentário, eu quero saber o que você opera hoje em dia. Você opera só índice? Você opera só dólar? Você opera índice e dólar? Você opera índice dólar? Você opera Bitcoin também aqui, através dos gráficos futuros? Se você opera Forex também, eu quero fazer uma pesquisa aí geral do que vocês têm operado para trazer mais conteúdos aqui, além dos vídeos de fechamento de índice e dólar. Então, contribui aí com os comentários que eu vou fazer questão aí de ver cada um. Outro ponto, se você gosta desses vídeos de fechamento, a maneira de você retribuir aqui um gostei é dando like aqui no vídeo, ajuda a entregar também para mais pessoas. Eu sei aqui que o vídeo foi legal para você, que pode ter contribuído, então deixa o like aqui caso isso fizer sentido para você, caso for legal. Caso você não goste desses vídeos de fechamento, deixa também o dislike, mas interage aqui que ajuda também a entregar esses vídeos para mais pessoas. Caso você está caindo de paraquedas aqui, considera se inscrever aqui no nosso canal, que cada vez mais eu estou trazendo mais conteúdo aqui de maneira gratuita para contribuir com o teu aprendizado, falando aqui um pouquinho sobre os gráficos. Hoje estão abertas as inscrições para a próxima turma de mentoria, que vai começar no dia 2 de setembro. Então o link está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser se juntar a nós aqui, operar com a gente todos os dias, entender aqui um pouquinho mais sobre esse operacional que eu utilizo, essa leitura de contexto, não perde aí sua chance de estar junto com a gente. Bom, agora sim, passado aí todos os avisos e recados, vamos a esse vídeo de fechamento. Começando aqui pelo índice. Bom, vamos localizar um pouquinho onde a gente está nesse índice, qual foi a movimentação de ontem, o que a gente fez aqui no movimento de ontem. Então eu sempre começo aqui dando uma analisada pelo cenário um pouco mais macro. E a movimentação que a gente teve para ontem era o que, né? A gente conseguiu respeitar a nossa média móvel curta, média móvel de 8 períodos aqui, simples, aritmética, e conseguimos empurrar esse índice para cima. Ele demorou para sair da moita, pelo 2 minutos a média de 200 serviu aqui para nós como possível suporte do movimento, conseguiu empurrar esse preço aqui para cima. Então, ontem as vendas foram trades de retorno até essa 200 e o melhor trade do dia foi justamente nessa ponta compradora, depois que a gente soltou esse freio, o preço conseguiu aqui esticar, ainda possibilitou um trade de retorno desse movimento. Ponto aqui que a gente estava observando no começo do dia, aumentando um pouco o time frame, era justamente o cenário aqui anterior como uma resistência, estava sendo utilizado como potencial suporte aqui para o fechamento de ontem. Então a gente bateu aqui já na segunda-feira, batemos ontem bastante nessa região, conseguimos romper essa região e aqui estava atuando como possível suporte, o que antes era uma resistência. Então, hoje a gente estava enxergando a possibilidade de continuação desse movimento aqui, formando o que? Topos e fundos ascendentes. Então, trades vendedores são trades de retorno, trades compradores são trades de continuação desse movimento. Então, quando a gente vem para a nossa abertura, a gente vem aqui para os 2 minutos, a gente estava localizando possibilidades. As possibilidades iniciais seriam o quê? Mapear essa máxima, mapear também retrações desse movimento da queda para conseguir entender onde que esses compradores iam abrir, caso a gente abrisse aqui num gap de alta. Bom, eles abriram já nessa região. Essa região já era uma região, ó, que se a gente for pegar a força dos vendedores do final do pregão de ontem, o comprador dentro desse gap já estava produzindo um movimento que estava praticamente anulando esses vendedores aqui da esquerda. Então já era bastante potência desses compradores.
a possibilidade seria o que? Inicial, de buscar a renovação dessa máxima aqui anterior. E ele veio justamente dentro dessa primeira movimentação, dentro desse primeiro candle. Como que a gente consegue comprar um movimento como esse? Bom, a primeira oportunidade localizada nesse cenário era justamente comprar um pablito desse candle 1 aqui, ó. O gráfico de 1 minuto, o gráfico mais rápido, é assim, aquele movimento mais rápido que você consegue pegar a melhor volatilidade durante a abertura. A gente tem um cenário pelo 1 minuto aqui, ó, de uma Fab4, o preço abre logo aqui, ó, próximo dessa Fab4, então é uma boa região para esse preço da continuidade. Uma possibilidade que você tem de entrar nessa operação é comprar o rompimento do candle 1, utilizando o stop no próprio candle que rompe, um stop de pablito, um stop aqui mais curto dentro dessa movimentação, que não encareça tanto esse trade de abertura. E aí você teria um stop de 115 pontos. É muito mais viável do que você acabar usando o stop dessa barra de 240 pontos. Metade do tamanho do stop. Ah, Alisson, mas é mais vulnerável. Pô, mas eu prefiro pagar um pedágio e pegar de novo depois se ele me violinar, do que aceitar um stop desse tamanho operando no 1 minuto e na abertura, né? Então foi a primeira oportunidade já de se operar essa abertura aqui, rompimento dessa barra número 1, para buscar a máxima do dia anterior. Era justamente o movimento que pagou 315 pontos aqui em linha reta. Pelo 2 minutos, esse preço aqui ficou um pouco mais caro, né? A gente tem uma entrada de uma top inteiro takeout já para fazer o rompimento da máxima do dia anterior, e também aqui um pouco mais cara porque ela estava já em lock 5, né? Então aqui foi um trade que eu não achei viável executar, por mais que tenha dado gain. Eu não gostei dessa formação aqui, desse afastamento também. Bom, quando a gente vem para romper essa região aqui, ó, de máxima do dia anterior, a gente dá sequência naquele movimento macro de alta, né? A gente está ativando aqui mais uma região de topo. Então, a gente está formando o quê? Movimentações de topos e fundos ascendentes. Para a gente buscar alvos desse movimento, eu peguei essa movimentação aqui que estava ativa desde o gráfico de ontem, desde o pregão de ontem, ó, que era esse Vzão aqui desse movimento. Esse Vzão aqui desse movimento, após o seu rompimento, ativou alvos desse espelhamento. Então, vindo aqui da mínima de ontem com o fechamento da segunda-feira, a gente buscou a região de primeiro alvo aqui logo na abertura. Nessa movimentação, a gente atinge a região de primeiro alvo, preço volta, faz um pullback, eu não operei em nenhum momento aqui. E aí, a gente vem para uma primeira oportunidade vendedora. Bom, e preço estica, o primeiro pullback dificilmente vai provocar uma reversão, então não é um cenário que eu gosto de trabalhar em vendas aqui, pela probabilidade maior dele renovar as máximas. O preço ancora na VWAP, essa barra número 16 seria uma possibilidade de continuação desse movimento, ó. É um trade de VWAP aqui, é o primeiro pullback que o preço faz na VWAP, ó. A gente gera impulsão, se distancia, preço volta, deixa o candle gatilho para a gente e consegue renovar as máximas. Um candle que pagou aqui pelo menos 2 vezes o tamanho do seu risco dentro dessa oportunidade. Então era um segundo movimento, aqui era uma possibilidade. Quem não queria trabalhar comprado já por encontrar essa região um pouco mais afastada, teve que esperar o cenário esticar um pouco mais. E uma venda bem legal veio aqui nessa barra número 22. Infelizmente eu não estava na frente da tela nesse momento, mas é uma venda que eu gosto bastante de fazer. Então essa barra número 22, ela é uma RBR, uma Red Bar Reversal, dentro da nossa metodologia, e ela está em sua melhor localização, porque a gente tem aqui um cenário renovando a máxima com o preço afastado. Ela costuma pagar legal e ela realmente pagou bastante aqui nesse movimento de virada desse índice. Então aqui foi um dos melhores trades na ponta vendedora. Como eu não peguei aqui, eu voltei, o preço já estava assentando aqui nessa região da VWAP, eu fiz uma venda nessa barra número 37. Pelo cenário aqui mais micro do 1 minuto, foi justamente nessa barra 7.2 e 7.3 dentro desse cenário. Bom, era uma operação que também tinha espaço, amplitude dentro desse contexto. A gente já tinha passado para baixo das médias, preço realinha, não volta com força compradora e vem essa força vendedora anulando esses compradores. E aí foi um padrão que pagou aqui legalzinho, né? Ele chegou a pagar, vamos ver o tamanho do risco, era essa barra 72 o risco, ó. Pagou 3-1 esse padrão. A gente tinha um stop de 80 pontos e foi um movimento que chegou a pagar 250 pontos.
aqui a gente conseguiu retornar até as retrações dessa movimentação aqui do dia. A gente pegou o movimento aqui do intraday e a gente voltou exatamente para onde? 61. Então era um possível ponto de parcial para ser executado. Para você que não trabalha com parcial, dava para você fazer a saída nesse 61 ou um trailing stop já para não deixar esse trade mais ser um perdedor, né? Então não dava, esse trade aqui é aquele trade que não dá para você deixar se tornar um perdedor, ele já pagando 3 vezes o tamanho do risco inicial que você tinha dentro dessa operação e atingindo essa região de interesse. O meu objetivo dentro dessa operação era carregar o retorno para as médias de 200, mas ó, ele não conseguiu nem buscar 200 do 1, nem buscar a 200 do 2. O preço já volta, retoma a força compradora e tira a gente na proteção. Bom, depois fui para mais um cenário de venda. Aqui nessa barra 88 e 89 do 1 minuto, era justamente esse bear 180 aqui, ó, do 2 minutos. Foi mais um gatilho onde eu executei mais uma venda. Então, justamente o que? Identificando esse contexto um pouco mais afastado e uma região de resistência dentro desse índice. Preço com mais dificuldade de conseguir aqui ganhar esses campos aqui. Então, eu estava optando por fazer operações vendidas buscando esse retorno, já que o preço estava afastado. Quando a gente vem para os 60 minutos na abertura, a gente consegue identificar que o preço está tentando renovar as máximas anteriores de uma maneira afastada da média móvel. Ó, média móvel de 8 e média móvel de 20. Então, o objetivo inicial era fazer justamente esse retorno para a média móvel de 8 e depois, caso ele ultrapassasse ou perdesse a sua força da 8, voltar para a média móvel de 20. Então, aqui foi uma operação que a gente executou e não deu certo. Fui estopado dentro desse trade aqui. O preço chegou a andar um pouco aqui, ó, o preço andou, eu não bati parcial, esperei, o preço acabou voltando e me tirou, protegi acima dessa barra 45, ó. Ele capturou meu stop aqui, voltou, pivotou. Inclusive essa barra aqui teve gente que comprou porque ela é uma barra possível já, ó, alinhada, movimento comprador, para buscar essa região de máximas. Preço vem justamente fazer o que? Captura a região de liquidez na máxima e falha o movimento do rompimento da máxima. A gente tinha segundo alvo de FIBO aqui em cima, mas o preço não conseguiu gerar a sequência desse movimento, justamente pelo fator afastamento das médias maiores aqui de 200. Então, eu esperei mais uma vez e localizamos essa venda nessa barra número 66. Agora eu esperei um pouquinho mais, não quis vender de maneira antecipada nessa região de topo, eu esperei o cenário confirmar um pouco mais e a venda veio aqui, ó, 65, 66, 67, é um padrão de GBI e aí sim o preço voltou aqui para baixo. Bom, o preço voltou, praticamente testou a 200 do 2, ele testou a 200 do 1 aqui, a gente fez parcial nessa região, então era uma região aqui bem interessante, preço ultrapassa o 61 intraday e vem buscar o 76 aqui do intraday, 7640, né? Aqui, ó, vamos esticar já para cá, ó. Então ele veio buscar o 76% desse movimento de alta. Era bem próxima aqui a região já da 200, então a gente utilizou como alvo. Mais uma vez ele tira na condução, foi o que salvou aí esse índice. E depois que ele começa a se amarrar demais, eu larguei mão, porque realmente é muito ruim ficar operando dentro de um cenário assim. O preço simplesmente não consegue ganhar fluidez para algum dos lados. Eu sei que tem gente que gosta de performar e gosta de operar e performa bem em um cenário um pouco mais de range, um cenário um pouco mais lateral, mas para mim é mais desgastante do que prazeroso ficar operando um contexto desse. E a gente percebe que o preço ele realmente demora para conseguir sair dessa movimentação, sair desse range, né? A gente gera um campo. Aqui a gente até estava mapeando da seguinte maneira, um campo comprador nessa região de fundo. Então aqui, ó, preço, toda vez que o preço chegava dentro dessa região, desde a abertura do nosso dia, né? Desde a abertura, o preço chega nessa região e olha como os compradores atuam aqui embaixo. Então, para quem trabalhou na venda, chegando nessa região, era a região de bater parcial ou então fazer saída das operações, ou então ficar esperto também com oportunidades compradoras, já que o preço ele estava trabalhando aqui, ó, dentro de uma consolidação. E a gente também mapeou essa região aqui da máxima como uma possibilidade vendedora do dia. Então aqui o preço ele realmente estava batendo aqui, preço chegava e sentia a pressão vendedora. Bom, a gente volta para a região de demanda aqui, comprador,
Os compradores voltam a colocar barras interessantes. Olha o tamanho das barras compradoras aqui, negando toda a potência possível dos vendedores. Então aqui a gente tem até uma regra das duas cores, né? Eliminação dessa barra número 184. É uma estratégia dentro do nosso operacional possível de executar essa compra, já que aqui estava bem definida essa região de suporte e mesmo com duas barras grandes, a barra 174 e a barra 184, não conseguem romper essa região aqui. E aí a anulação dela possibilitaria um trade no movimento contrário. Bom, compra executada aqui e aí o preço ele realmente conseguiu andar. Atingiu a nossa região dos vendedores, ultrapassou essa região e veio buscar onde? Segundo o alvo de Fibo daquele movimento de ontem. Olha lá, pelo 15 minutos a gente consegue observar até melhor essa região aqui, ó. Então, espelhamento desse movimento para cima, atingiu o primeiro alvo na abertura e veio buscar a região de segundo alvo aqui já no final do dia. Quando a gente aumenta um pouco a floresta, quando a gente começa a entrar num cenário mais consolidado, por exemplo, como estava no 2 minutos, eu falei isso ontem, né, no começo aqui, ó, do nosso dia. 2 minutos consolidado, o que eu vou fazendo? Eu vou aumentando o meu time frame, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Pô, eu vou observando time frames maiores para conseguir entender a movimentação que o preço está fazendo. E aí, justamente o contexto aqui que a gente fez no pregão de hoje. Quando a gente começou a identificar o cenário do 2 minutos bem congestionado, a gente começou a aumentar. 5 minutos congestionou também. Fomos para o 15. E aí o 15 já a gente consegue identificar o que? Um cenário comprador para esse índice. Preço sendo suportado por essa região da média móvel de 200. Se a gente ampliar um pouco mais o time frame para o 30 minutos, olha que movimentação bonitinha que ficou no 30 minutos. Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico. Desde ontem a movimentação aqui, ó, do 30 minutos, fazendo o ritual de passagem, batendo na 200, voltando, rompendo, trocando polaridade nessa região aqui, utilizando como suporte, dando sequência nessa movimentação altista para esse índice. Então, índice já no seu terceiro pregão de recuperação, a gente também estava olhando, observando essas retrações de todo o movimento da queda e o topo do dia de hoje confluiu com o 7,6. Além do alvo aqui de Fibo, que a gente estava mapeando, a gente tinha o 7,6 macro que confluía aqui as duas regiões de alvo. Ó, que legal. Preço bate aqui, atinge essa região, marca topo do dia e acabou aqui recuando. Então, essa movimentação a gente mapeou aqui para o índice. Hoje foi aquele dia bem chatinho de operar, bem cansativo, porque, como eu falei, o preço não anda, uma amplitude de praticamente 1000 pontos aqui da máxima mínima. Deixa aqui se você conseguiu ainda performar bem nesse pregão de hoje, nesse índice. Já para o dólar, bom, dolinha, qual foi a movimentação aqui que a gente observou? Bom, cenário de Fab4 pelo 2 minutos, a gente tem um contexto comprimido de Fab4. Só que quando a gente pula lá para os 5 minutos, o nosso Fab4 do 5 já está num contexto mais expandido. Então, para eu pensar em vender o contexto do dólar hoje, eu já tenho que pensar nesse cenário de afastamento. Tanto que quando ele abriu nessas regiões aqui, ó, eu não pensei em vendê-lo já pelo duplo afastamento do cenário dos 5 minutos. Quando eu enxergo preço, média de 20, média de 200, formando um cenário aqui, ó, de um pé de galinha, coloca os 3 dedos aí na tela, ó. É um pé de galinha esse cenário. Então, a gente já perde o momentum para esse preço simplesmente ir embora. E aí, a gente estava atrelado também a uma região bem importante desse Doletas. Olha aqui atrás, ó. Se eu botar aqui nos 60 minutos, a gente observa que aqui foi uma região de troca de polaridade, potencial suporte aqui na frente. Então, estava uma demanda compradora dentro dessa região aqui. Uma região onde já estava chegando também, ó, no terceiro dia já consecutivo. Então, perde também o momentum para conseguir romper essa região de fundo, além de já ter a inércia aqui da média móvel de 200 dos 60 minutos, que é a média móvel de 20 do gráfico diário. Então, uma região zona potencial de suporte do dólar. Ó. Eu não consegui trabalhar na venda do dólar hoje, justamente pela região que a gente estava e da maneira que a gente está chegando um pouco mais esticado dentro dessa região aqui. Quando a gente vem para a abertura, o que a gente observa? Bom, abriu em gap de baixa. Abrindo em gap de baixa, a movimentação que a gente deixa no pregão de ontem é essa daqui, ó, impulsão, correção, rompimento desse nível de suporte do pregão de ontem. Então, é o mesmo contexto que a gente mapeou no vídeo de fechamento de ontem, que a gente estava utilizando esses alvos aqui, ó, de Fibo para medir essa movimentação para baixo. Só que olha onde é que foi a abertura de ontem, bem próximo a essa região da Fab4. Ontem a gente tinha um contexto comprimido pelo 5, ó, a Fab4 do 5, e olha a Fab4 do 2 minutos. As duas comprimidas e o primeiro candle de continuação.
Hoje foi justamente o contrário, 2 minutos comprimido, 5 minutos expandido e um gap mais amplo desse movimento. Quando a gente vem com um gap mais amplo junto com os alvos de Fibo desse espelhamento aqui, a gente crava logo na abertura a região de primeiro alvo. Bom, como eu tenho região de primeiro alvo, tenho amplitude, tenho um cenário lá atrás que é comprador, eu aguardei a falha desse movimento. Já temos aqui pelo time frame menor, como é um trade de abertura, eu quero localizar o gatilho mais barato e o mais rápido. Por isso eu diminuo um pouco o meu time frame. Pelo 2 minutos foi possível aqui de localizar, a gente tem essa barra número 2 que não dá sequência, barra número 3 que já defende, a barra número 5 já é o pullback aqui ancorado na VWAP. Pelo 1 minuto eu consegui localizar essa entrada na barra número 10, que foi praticamente a mesma região aqui, ó, dos dois, do 1 e do 2 minutos. A formação do minuto também ficou bem interessante, né? A gente tem a barra número 3, que ela não consegue dar sequência, fica cravada nesse alvo de Fibo. A barra número 4, ela é uma GBR, já seria possível de abrir uma compra nela, barra de exaustão vendedora, barra de rejeição compradora, com cenário de afastamento aqui para as médias móveis. Então, barra número 4 já seria a primeira compra. Eu aguardei um pouquinho mais, vi que a média curta não deu sequência e a barra número 10 deixou um candle aqui ancorado nessa região da VWAP. Então, aqui seria um ponto de compra bem interessante, já produzindo aqui o fundo ascendente e, como eu falei, com um cenário de amplitude e afastamento para esse preço voltar. Bom, quais alvos a gente utilizou para essa região aqui do dólar? Quando a gente rompe essa região aqui da máxima anterior, a gente ativa esse V aqui para cima. Esse V aqui para cima, a gente espelha esse movimento e busca alvos de Fibo. Espelhado esse movimento, buscando alvos de Fibo. Além desse movimento aqui com alvos de Fibo, eu lembro que eu estou dentro desse gap vendedor e que essa força compradora está fazendo um retorno dentro desse gap vendedor. Eu posso traçar as retrações desse Fibo Gap. Então, pego da mínima da barra 4 para o fechamento do dia anterior. Olha que região de confluência aqui, ó. A gente tem retração de 61, temos alvo também de 61 do espelhamento. Aqui foi utilizado a nossa região para alvos. Além das confluências de Fibo, eu venho para o 2 minutos e enxergo o quê? A média móvel de 20 fincada para baixo nessa região. Então, o retorno para essa média móvel de 20 para essa região toda pagou 21 pontos aqui de dólar. Movimento bem legal aqui. Chegou a pagar para nós aqui 21 pontos. Aqui já gera um trade de continuidade desse doletas, porque a gente já volta para uma zona de interesse. E esse candle aqui é uma RBR de continuação de movimento. A gente também está exatamente nessa região de mínima aqui, ó, do pregão anterior. Olha que confluência de região para fazer saída do preço comprador ou para vender esse movimento aqui do dólar. Como o cenário estava um pouco mais esticado, eu optei por fazer somente a saída aqui da minha compra, não vendi o dólar e ele veio embora e veio bonito ainda, né? A gente tinha um movimento aqui que chegou a pagar, ó, 25 pontos, fez o pullback, ancorou na média móvel de 20. Aqui a gente tem duas belas entradas, tanto nessa barra 31, que ela está saindo de um cenário comprimido de 20 e de 8 aqui, ou nessa barra 34, que produziria aqui um stop até mais barato. E aí o preço rompe a mínima do dia e vem buscar o quê? Segundo alvo de Fibo. Por isso eu gosto bastante de utilizar Fibonacci nas leituras para confluir regiões de alvo. E olha como esse segundo alvo de Fibo desse movimento é como se eu pegasse e duplicasse esse movimento aqui para baixo. Esse movimento aqui foi muito bem respeitado, né? Esse fundo aqui, ó, foi fundo o dia inteiro. Foi a região de suporte que esse dolinha se desenhou. Só que o preço realmente ficou um pouco mais amarrado aqui dentro desse cenário do doletas. Até se você colocar uma linha de tendência, ó, preço veio respeitando, formando como se fosse um triângulo aqui dentro dessa movimentação. Então aqui, ó, a linha de baixo. E aí a gente consegue fazer o quê? Uma falha de mínima e romper essa região aqui para cima. A gente já consegue observar a atuação dos players compradores, aumentando o time frame, a gente localiza as barras grandes e sólidas na ponta da compra. Olha só, o vendedor chegava nessa região, mesmo com barra sólida, não conseguia fazer o rompimento. Já chegava também esticado, ó, a sequência de barras não casa legal para fazer um rompimento. Essa barra aqui é uma possibilidade de compra, já na região de suporte, uma bottom tail kamikaze. É também uma GBR antecipando esse cenário frustrado de rompimento. Só que olha a demora que esse candle
demorou aqui um parto para conseguir caminhar. Então, essa é a dificuldade desses dias um pouco mais travado, você ter a paciência de confiar na análise e esperar o preço se assentar para conseguir caminhar. Pela região que a gente estava macro, de alvo de FIBO da média de 20 aqui do time frame diário, dava para confiar nessa região como potencial suporte. Quando a gente falha o movimento, a gente alinha, deixa aqui um cenário de uma top in tail takeout. Pelos 5 minutos aqui ficou um pouco mais legal de pegar essa saída. As barras compradoras conseguem crescer com bastante potência e esse movimento ele acaba recuando somente aqui 1/3. Significa para mim que a força compradora está dominante dentro desse movimento. Ó. O vendedor não consegue mais produzir continuidade vendedora. Então, o dólar realmente conseguiu aqui engatar um cenário um pouco mais legal. Dá pra gente ver isso também através das retrações desse movimento aqui, ó. Ó que legal. A gente consegue visualizar certinho a correção de 1/3, ó. Impulsão, correção no 38%, 1/3 desse movimento. O preço faz aqui um cenário de um BOP, um breakout play, e essa barra 99 ela dá o cenário da continuação pra gente. Média de 20, média de 8. Barra sólida saindo dentro desse movimento. É uma barra aqui que dentro da nossa regra de coloração aqui, ó, ela colore e dá o sinal aqui pra gente comprador. É uma barra também que se você usar como gatilho comprador, ela pagou aqui 2 pushes desse movimento até o final do pregão. Bem legal esse movimento mais pro final da tarde aqui do dólar. Também do índice foi bem legal essa movimentação um pouco mais pro final do dia, que conseguiu aí caminhar esse movimento, né? E é isso, né, meu povo? Valeu demais aí pela presença em mais um vídeo de fechamento. Espero aí que amanhã a gente tenha um dia um pouco mais legal, fluido para se operar. E a gente volta aí com mais um vídeo de fechamento. Tamo junto e até amanhã.